Olá, sétimo ano, tudo bom com vocês? Na aula de hoje de literatura, vamos falar sobre o gênero de texto de informação científica. Olha só, o texto de informação científica tem como objetivo levar conhecimento científico para pessoas que não são daquela área, para a população em geral, tá? É certo que as pessoas que são mais familiarizados, que gostam mais daquele assunto, chama mais atenção, tá? Por exemplo, se eu sou uma pessoa que gosta muito sobre tecnologia, textos de informação científica vão me chamar mais atenção do que, sei lá, você aí que não gosta muito dessa área. Mas, de modo geral, eles tentam levar conhecimento de informações científicas para todos os leitores, certo? Então, vamos lá. Além disso, ele pode ser escrito por jornalistas, professores, cientistas, tá? Para levar esse conhecimento aí à grande massa. Eu digo a grande massa ao público em geral, tá bom? E o que acontece? Quando a gente leva textos de informação científica para a grande massa, para a população em geral, a gente vai sim misturar um pouco do vocabulário científico, tá? Mas aí vai ter toda uma explicação. Aí do lado do slide eu coloquei um site, né, com uma reportagem sobre a limitada visão colorida dos cangurus. Então, quem se interessa por essa área, claro que vai chamar muito mais atenção, mas eles estão levando conhecimento científico, ou seja, a visão limitada, colorida dos cangurus, que a gente poderia nem saber que isso existia, né, para tornar de conhecimento de todos, certo? Esse gênero, que é o texto de informação científica, está presente principalmente em revistas como Super Interessante, que com certeza vocês conhecem, né? Galileu, revista Língua Portuguesa, ela não está mais disponível, essa revista Língua Portuguesa, ela não está mais disponível para venda, eles pararam com a publicação da revista, mas eu tenho alguns exemplares aqui em casa, ó. Eu tenho vários. Depois, no final do vídeo, eu mostro para vocês, tá? Com mais calma. Eu abro a tela pra gente conversar um pouquinho, porque essa é a que eu tenho. Eu tinha um exemplar da revista Galileu também, mas eu me desfiz há algum tempo, porque eu só comprei porque tinha uma reportagem que eu queria saber, que era sobre os cachorros. Além desse texto aparecer nesses tipos de revistas que são mais específicas, eles podem aparecer em algumas seções específicas de jornais e outras revistas, tá bom? Sites também. Então, olha só, aqui nós temos as capinhas das 3 revistas mais conhecidas, né? Agora vamos ver um pouco sobre a estrutura desse gênero textual, que é um texto de informação científica. Olha só, assim como na reportagem, lembra que a gente viu o ano passado? O primeiro parágrafo deve expor a ideia central, a ideia principal, para que o leitor comece a ler e já observe qual é a ideia daquela reportagem, daquela matéria, tá bom? Daquele texto de informação científica, certo? Nos próximos parágrafos, olha só o que eu botei aí. Nos próximos parágrafos, o desenvolvimento é apresentado com informações retiradas de fontes comprováveis, dados estatísticos e exposição de experiências e processos científicos. Ou seja, a partir de experimentos científicos que o pessoal vem fazendo, eles fazem uma matéria falando sobre isso, mas de uma forma mais com uma linguagem mais abrangente. Claro que sempre respeitando a pesquisa original, então vai ter fontes, vai ter dados que comprovem isso, certo? E vai estar ali no texto para vocês verem. Aqui, quanto à sua estrutura ainda, esses textos de informação científica, eles vão misturar 3 tipos de textos que são muito conhecidos aí na área da literatura e redação. Vamos ver quais são. São os textos explicativos, argumentativos e descritivos. Explicativos, o próprio nome já diz, vai te explicar com uma linguagem mais simples, né? Porque é para grande massa. Agora, o argumentativo. O que é argumentar? É expor fatos que comprovem aquilo que você está falando. Ou seja, você vai encontrar nesse tipo de texto fatos. Eu vou mostrar para vocês, tá bom? No final do vídeo, eu vou mostrar aqui, pegando as revistas que eu tenho para explicar e vou mostrar cada casinho desses. E
descritivos são textos mais que descrevem, né? Eles são mais detalhistas, digamos assim. Então, assim, só para você saber, eles vai descrever muito bem aí a situação, como aconteceu, né? Para que você entenda, tá bom? Então, ele vai ser uma mistura desses 3 tipos de texto que nós temos para facilitar o entendimento do leitor. Então, olha só, como eu disse para vocês, o texto de informação científica ele tem que ter uma linguagem mais clara, mais objetiva. E como eu disse lá no começo do vídeo, no texto de informação científica também pode manter nomenclaturas mais específicas, mas aí eles vão explicar porque a grande massa pode não conhecer. Então foi esse o nosso slide. Agora eu vou abrir a nossa tela para mostrar aqui para vocês na revista, tá bom? Oi, gente! Então, como eu disse, eu vim mostrar para vocês as revistas que eu tenho aqui sobre... Opa, é para cá porque eu tô gravando na webcam. Sobre a língua portuguesa. Como eu disse para vocês, eu tinha a revista Galileu, mas eu me desfiz há pouco tempo. Bom, vou pegar uma aqui, ó. Já nessa revista tá escrito o mapa da língua. Eu vou ler aqui para vocês só um pequeno trecho para vocês compararem e verem que é muito parecido. Olha só que bonitinho é essa. Tem a foto do mapa do Brasil, né? Vai pra cá. Foto do mapa do Brasil. Vou ler rapidamente aqui só o primeiro e segundo parágrafo, tá bom? Olha só. O mapa da língua. Os 3 vigorosos volumes, Atlas Linguístico promete derrubar mitos sobre as características regionais da fala brasileira. Vamos começar o primeiro parágrafo agora. A iniciativa é um feito histórico. Serão lançados ainda este ano os 3 primeiros volumes do Atlas Linguístico do Brasil. A promessa é da Universidade Federal da Bahia, que concentra parte substancial dos trabalhos de um ambicioso projeto levado a cabo por pesquisadores de diversas universidades brasileiras. O objetivo é mapear a pronúncia, a morfologia e o léxico dos brasileiros de todas as regiões. O corpus da pesquisa é composto por localidades de todo o país, incluindo as capitais estaduais. Foram utilizadas muitas horas de gravações com falantes nativos dessas localidades, divididos por critérios usuais na diateologia, ou seja, sexo, faixa etária, escolaridade, etc. E aí vem aqui, mitos. Este Atlas vem em boa hora, chega até tarde, afinal levantamentos geolinguísticos como este ocorrem em países do primeiro mundo desde o século XIX. Por exemplo, o Atlas Linguistique de la France vem sendo publicado desde 1902. Enquanto isso, o mapa dialetal do Brasil não é revisto desde os trabalhos anteriores de Antenor Nascente, na década de 20. Esses trabalhos, nem de longe, tinham a sistematicidade que exige hoje em dia em uma pesquisa científica. O fundamento do Atlas Linguístico é o estabelecimento do isoglassas, isto é, em linhas imaginárias que separam regiões cujos falantes distinguem por um certo traço, seja ele da pronúncia de dado fonema, do uso de certa palavra, de denominar um conceito ou até a preferência por uma construção sintática. Os atlas mais modernos não apenas mapeiam esses fenômenos, como também interpretam em termos de suas causas e dinâmica de difusão. Portanto, são uma ferramenta importante tanto do ponto de vista geográfico quanto do ponto de vista histórico. Olha só, não vou ler o resto do texto, mas posso tirar foto para vocês e mostrar lá na nossa aula, porque aqui ele está falando sobre o quê? É um texto de informação científica onde diz que vai ser lançado um atlas, né, para falar as mais variantes tipos de língua que nós temos aqui no nosso Brasil. O ano passado a gente viu durante as nossas aulas as variações linguísticas, então ele vai tratar disso aqui. E esse atlas, ele diz logo aqui no começo da reportagem, no primeiro parágrafo, que é onde a gente tem aí a ideia central do resto do texto, né? Que é uma promessa da Universidade Federal da Bahia. Ou seja, nós temos aí uma instituição de ensino como referência
para esse projeto, né? E aí está dizendo que o corpus da pesquisa desses cientistas, que é o motivo, né, foi a própria língua que nós temos aqui. E aí, no decorrer do texto, ele vai falar, né, de diferentes tipos de linguagem que nós temos. O R caipira, o R já mais carioca, né? E aí ele vai falar sobre outros atlas que têm essa função também, outros atlas linguísticos, né, que já foram publicados, enfim, que agora que está vindo esse atlas que está chegando tarde aqui no Brasil, porque essas questões sempre foram de bastante discussão, né, entre as pessoas aqui da área. E reparem que ele fala termos mais científicos, que pessoas sem ser da área de letras, sem ser estudiosos da língua portuguesa, talvez não conheçam. Como ele falou aqui, ó, o R retroflexo. O que seria esse R retroflexo? Ele diz entre parênteses, para que a grande população entenda, o R chamado caipira, né? E aí ele ilustra dizendo, né? Ele vai dar uma explicação dizendo que é um R que é muito utilizado por humoristas, né? Para zoar, caçoar, quem fala assim. Mas, apesar de ser um R com a fala um pouco mineira, é pouco usual em Minas Gerais. Ele é mais usual em São Paulo, né? Ele vai te dizer tudo isso aqui. E aí vai, tá bom? E no final aqui do texto, vou tentar mostrar aqui. Olha só o que está escrito. Por quem foi escrito isso aqui? Aldo Bisotti ou Bizocchi, que ele é doutor em Linguística pela USP e pós-graduado na UERJ e pesquisador da USP. E aí tem o site dele. E lá no início da reportagem, é para cá, olha só, tem o nome dele aqui também. Depois eu tiro foto para vocês lerem com calma. Então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um super beijo e até a próxima. Tchau!